A TV Brasil Central apresenta mais um episódio da 7ª temporada do TBC Memória. Parte do acervo fotográfico que registra o nascimento de Goiânia é fruto da arte de um homem que chegou no Brasil fugindo de um genocídio. Radicado em São Paulo, se interessou por uma propaganda anunciando a construção de uma nova cidade no coração do país. E aqui ele chegou. Eu falo de Eduardo Bilengian, o fotógrafo que registrou as primeiras imagens de Goiânia. E para contar um pouco da vida deste pioneiro, convidamos o responsável pela preservação do acervo de Bilengian, o seu neto, o arquiteto e professor Eliezer Bilengian Ribeiro, o nosso convidado desta edição do TBC Memória. Olá, Eliezer, um prazer receber você aqui no TBC Memória. Um prazer vir aqui para poder compartilhar essa história, poder contar, né, as curiosidades e o que vocês tiverem curiosidade de saber a respeito. Antes de falarmos das aventuras do seu avô, muitas forçadas, né, um genocídio e etc., e das fotografias do trabalho dele, como que era a sua relação com ele? Onde surgiu esse interesse seu em preservar tudo que seu avô construiu em termos de fotografia? Eu tive contato com meu avô, mas mais durante a infância, né? Meu avô faleceu em 91, eu estava 13 para 14 anos, então eu tive esse contato e não tinha o conhecimento nessa época desse trabalho dele com a fotografia. Eu fui ter posteriormente, quando eu ingressei no curso de arquitetura, né? Eu sou arquiteto urbanista, e aí eu comecei a ter relação com as disciplinas de história da arquitetura, e comecei a perceber que alguns dos livros que eu estudava, algumas das pesquisas, encontrava esses registros dele do início do surgimento de Goiânia. E aí comecei a me interessar, a procurar, e grande parte desse acervo, ele ficava guardado, não tinha uma divulgação, né? Hoje a gente tem algumas imagens que elas são ainda difíceis de catalogar, de identificar. E foi quando eu comecei a perceber a importância que isso tinha, né? Tanto pela questão dos professores que me falavam, né, muito a respeito, olha, só tem esses registros desses edifícios, inclusive, que muitos não existem mais hoje, e aí foi quando eu comecei a ter o interesse de tentar identificar, ir atrás dessas imagens, e aí isso começou a tomar conta, né, e começou a correr. E é um trabalho que não tem fim, né? Não tem fim. Não tem fim, é o trabalho de formiguinha, é uma identificação muito difícil, muitas vezes a gente não tem com quem conversar, né, para tentar identificar registros históricos. Para Goiânia, é uma cidade, apesar de ser muito nova, mas que tomou muito pouco conta do patrimônio. Hoje a gente vê essa preocupação maior, mas a gente teve pouca preocupação, né, durante muito tempo em manter esses registros, né? Você falou uma coisa e foge até um pouco da entrevista, mas converge também, né? É uma coisa assim muito preocupante. Eu, como morador dessa cidade, sinto que o acervo do começo da cidade está indo embora e não está sendo preservado. Mas vamos falar de seu avô, Eduardo Bilengian. O nome de batismo dele, armênio, era esse. Yervant. E conta mais detalhes, né? O genocídio, para quem não sabe, o que aconteceu para ele parar no Brasil? Ele nasceu na Armênia, era a região que hoje está na área ali da Turquia, a Antap, né? E ele, na época que teve a invasão turca, que foi a época que teve a questão do genocídio, a família dele fugiu, né? Na época da Primeira Guerra, fugiu e eles foram para a Síria, como muitos outros armênios, né? E eles ficaram durante um tempo na Síria, então ele ainda era muito jovem, né? E foi onde ele aprendeu fotografia, inclusive. A família ficava em uma cidade que era próxima de Baalbek, e ele ia para Baalbek para trabalhar com fotografia. Foi onde ele aprendeu a fazer o trabalho, né? O ofício de fotógrafo. Tinha uma procura muito grande devido ao turismo, tem uma série de ruínas, e era uma cidade onde ela tinha períodos onde metade do ano ficava com neve, metade do ano era tranquila de se visitar essas ruínas. Então ele ficava lá e cá, e ele desde essa época teve esse espírito muito aventureiro, e ele ainda com 16, 17, 18 anos já começou o próprio negócio. Foi o primeiro estúdio fotográfico que ele montou em Baalbek, que se chamava Foto Souvenir, e ele começou a fazer esses registros já com o nome original, que era Yervant, com Y, né? E Bilengian tinha um D, era Bilengian.
Quando ele veio para o Brasil, que foi adaptado para o Eduardo e o Bilengian sem esse D no meio, né? Mas não é a tradução, o Eduardo não é a tradução. Não, não é a tradução. Ajuda aí. Yervant. Tá. E por que ele resolveu, vamos pegar a perspectiva de lá, da Eurásia, mais ou menos entre Europa e Ásia, do outro lado do mundo, Brasil. Eu imagino que ele não sabia falar português nem nada. Não. Como ele foi parar em São Paulo? Então, ele não sabia e ele ficou esse tempo em Baalbek. Ele contava isso, né, que quando ele saiu naquela intenção de vamos fazer a América, né? Mas existe um período meio nebuloso depois que ele saiu de Baalbek, mas alguns registros assim, de documentos, mapas que existiam guardados, né, na casa da minha avó, pela região da Europa. Tem uma foto que tem umas anotações de Barcelona, Espanha, coisas assim. Então, provavelmente, ele passou por lá. E teve uma colônia armênia que foi muito forte na Califórnia, nos Estados Unidos, e outra que foi em São Paulo, né? A gente não sabe o porquê de ter vindo para São Paulo ao invés de ir para a Califórnia. Tem alguns parentes que foram para lá e ele veio para São Paulo. Ele chegou no Brasil pelo Porto de Santos. Segundo o que minha mãe me relatava, né, a gente até falava isso, ninguém sabe por que ele falou, vou para o Brasil sem saber falar a língua, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. Apenas pelo fato de ter armênios, né, que tinham vindo para São Paulo. E aí minha mãe falava isso, que ele dizia que o que ele queria era fazer a América, ganhar dinheiro para mandar para a família que tinha ficado. Ele contava que quando ele veio, a única coisa que ele trouxe tinha um tapete e uma mala de couro que a mãe dele deu e que provavelmente a mala valia mais do que o que ele trouxe. Mas ele trouxe mala. Máquinas fotográficas também? Não, ele não trouxe. O material que ele tinha lá ficou em Baalbek, mas ele chegou no Porto de Santos, ele chegou a fazer alguns registros em Santos, mas bem breve, e foi para São Paulo. E aí ele montou, se instalou, começou a trabalhar primeiro como auxiliar fotográfico em um estúdio em São Paulo e posteriormente montou o dele. Aí ele adquiriu os equipamentos, né, o espaço e ficou trabalhando lá nesse período. Ele veio solteiro ou já veio casado? Conheceu sua avó no Brasil? Qual que é o nome dela? Ela era armênia também? Minha avó também é descendente de armênios, né? Tinha muito isso, né? Assim, o armênio, conheceu o armênio. Então, quando ele chegou em São Paulo, era meio que essa questão de ter essa colônia armênia em São Paulo, era a base que ele tinha do círculo, né, de pessoas que ele se relacionava. E conheceu a minha avó, a Liberta, né, era Kundagian o sobrenome, quando ela se casou passou a ser Liberta Bilengian. Eles se casaram em São Paulo e tinham 2 filhas na época em que ele veio para Goiânia. E uma delas é sua mãe? Não, a minha mãe nascida em Goiânia. São 2 irmãs da minha mãe, que elas já nasceram em São Paulo, e aí quando ele veio com a minha avó e com as 2 filhas, que são as 2 filhas mais velhas. Tá, você falou, ele já estava mais ou menos consolidado em São Paulo. Aí esse aventureiro armênio viu uma publicidade na Estação da Luz, conta essa história. Ele estava bem estabelecido, assim, ele costumava falar isso, era um estúdio na Avenida São João, né, assim, no térreo de um edifício comercial de vários pavimentos, com vitrine, então ele estava bem estabelecido. E ela era realmente assim, um ponto comercial muito consolidado, né? Então ele estava muito bem estabelecido, mas ele tinha essa coisa desse espírito aventureiro mesmo. E quando ele veio, quando ele encontrou esse cartaz, era a propaganda para divulgação da nova capital, né? A nova capital do Centro-Oeste, a nova capital. E aí ele viu essa propaganda, pegou esse cartaz, né? Levou para casa, falou, ó, vamos arrumar nossas coisas que nós vamos mudar para Goiânia. Vamos lá, porque lá é o lugar de se ganhar a vida, a nova cidade que está sendo construída, a gente consegue se organizar. E sua avó, como que reagiu? E a minha avó, ela não queria vir, não. Tem até a questão de que na época, né, com o sogro dele, veio meio, né, aquela coisa assim, não vai e voa, então veio meio brigado. Posteriormente, quando eles já estavam em Goiânia, o sogro dele veio, né, que seria meu bisavô, visitar e tal, mas ele veio meio assim, na marra, só ele, com a minha avó e as filhas, e sem saber o que iria encontrar aqui, né? Então, eles chegaram em 1935, é isso? Isso, eles vieram de São Paulo para Goiânia, tem um roteiro que ele até tirou a foto na época,
E eles passaram um período em Buriti Alegre, que tinha um tio da minha avó que morava lá. Então eles vieram, ficaram lá um curto período e aí acabaram de chegar aqui em Goiânia. Deve ter demorado muito tempo, mal Muito estrada tempo. tinha, né? É. E quando chegou em Goiânia, Goiânia era o canteiro de obras aí de 1935, a cidade não tinha sido nem instalada, mas Sim. como é que ele chegou aqui? Eles, no caso a família, né? Eles chegaram aqui, onde se instalaram? Eles se instalaram na 24 de outubro, que era Campinas, né, o suporte... No município de Campinas. Município de Campinas, né, era o suporte da nova capital, hoje o bairro de Campinas. Onde ele montou o estúdio. Que é onde ele montou o estúdio. Era a casa e o estúdio, né, nesse mesmo imóvel. E era terra, não tinha divisão do que era rua, do que era calçada, do que era lote. Não tinha muro, não tinha cerca nas casas, né? Então, assim, era uma casa sem reboco, sem pintura, no tijolo mesmo, telhado bem precário. E aí ele se instalou e fez a aquisição do material fotográfico. Ele contava, inclusive, que a princípio, quando ele chegou em Goiânia, ele não tinha intenção de trabalhar como fotógrafo. Ele pensava que iria chegar aqui, a nova cidade sendo construída e 1001 oportunidades. E quando ele chegou, não tinha nada. Né? E aí ele viu essa oportunidade de fazer esse trabalho que ele já conhecia como fotógrafo. Então ele fez a aquisição dos equipamentos, inclusive revendia, era uma loja, né, o Goiânia Foto, que ele instalou na 24 de outubro, onde ele tinha o estúdio e tinha loja para venda de equipamentos também. Quer dizer, assim como ele saiu da Síria para o Brasil, ele de São Paulo para Goiânia veio sem nada de fotografia. Roupa do corpo e a família. E quando é que deu esse estralo? Ele percebeu que poderia ganhar vida como fotógrafo? Sim, que ele falou assim que não tinha muito o que ser feito, porque os trabalhos que existiam era na construção das edificações, né? Então era um trabalho braçal que já estava acontecendo e o comércio era muito precário, porque não tinha uma população muito grande para consumir. E ele conta isso, que o primeiro trabalho que ele fez, quando ele comprou a câmera e se apresentou como fotógrafo, foi um corpo que tinha sido encontrado em um córrego próximo e o delegado precisava registrar, chamou, falou, tem um fotógrafo aqui agora, vamos lá com a gente para fazer o registro, para colocar na documentação. E aí, posteriormente, ele começou a fazer o registro das edificações. Então, os registros que ele fez realmente pegaram assim, o início de todas as construções, as vias sem construções. Vamos falar dessas fotografias, daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo e eu quero explorar um bloco inteiro para a gente mostrar tudo que seu avô fez. Ótimo. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. Eduardo Bilengian, o homem que registrou os primeiros momentos de Goiânia, é o tema desta edição do TBC Memória. Quem conta sobre a vida dele é seu neto, Eliezer Bilengian Ribeiro, responsável pela preservação do acervo fotográfico de Eduardo. Eliezer, a gente combinou de, nesse bloco, falar mais do trabalho dele. Mas antes de mostrar aquela riqueza de fotos, conta como é que foi aquela história. Ele procurou o interventor Pedro do Vico, pedindo uma ajuda para registrar Goiânia e recebeu um não? Foi mais ou menos isso. O que aconteceu, assim, que ele começou a fazer esses registros e fazia os registros das vias, das primeiras edificações, e ele começou a perceber que isso poderia ser importante, que isso poderia ser interessante, inclusive fazer parte dessa divulgação que era feita da cidade. E aí ele teve a ideia de montar um projeto que ele chamava de Vistas de Goiânia, que eram as fotos numeradas. A maioria das fotos que tem a numeração faz parte dessa sequência de vistas, ele fazia uma numeração no negativo. E aí ele foi, né, pediu uma reunião com o Pedro Ludovico para apresentar a ideia do projeto e pedir um recurso para fazer o projeto, né, para bancar o produto, as fotografias, né, o trabalho dele. E o Pedro Ludovico falou, a gente está instalando a cidade da nova capital, a despesa, a gente não tem recurso, não consegue bancar esse projeto.
ele fez mesmo assim, né? E na época que ele teve essa reunião com Pedro Ludovico se interessou por saber da Armênia, de como ele veio, né? Por que tinha vindo para Goiânia. E quando ele comentou que estava instalado em São Paulo, né? Que a gente estava falando no bloco anterior, a questão de que ele estava instalado, tinha um estúdio em São Paulo, na Avenida São João, só andava de terno e gravata. Pedro Ludovico falou para ele, o que você veio fazer aqui, né? Você estava lá super bem instalado. E aí ele comentou que o pai dele falava isso muito para ele, que o primeiro erro de uma pessoa era montar em um cavalo sem saber para onde esse cavalo estava indo. E o segundo erro era você descer desse cavalo. E como ele já tinha vindo, ele iria continuar aqui e tocar a vida dele aqui, né, de acordo com o desenvolvimento da cidade, tomar conta da família. E foi quando ele começou esse projeto, Vistas de Goiânia. Ele levou isso adiante, né, fez Vistas de Goiânia e Vistas de Campinas, que é o que ficava, inclusive, pintado na fachada da loja, né? Adquira aqui Vistas de Goiânia. Ele fazia a sequência dessas fotos para venda para quem passava pela cidade ou para pessoas que estivessem, né? Era uma forma também de sobreviver, de ganhar dinheiro. Era um negócio que não era a venda de uma foto encomendada, por exemplo, porque acabava que a maioria das fotos que ele fazia eram solicitações do Estado. Então ele precisava fazer a cobertura da então, construção dos edifícios. Então ainda assim ele trabalhou para o governo do Estado. Trabalhou. A maioria dos registros que ele fez dos edifícios históricos foram para divulgação. Na época, para a construtora, né, Coimbra Bueno, eles faziam a divulgação das obras que estavam sendo executadas. A própria cidade de Goiânia, para divulgação da cidade, utilizava essas fotos também. Algumas para publicações, algumas foram publicadas no Popular no início, mas além disso ele fazia esse trabalho de fazer a venda, né, desse material, dessas vistas. E tem aquela foto que inclusive nós aqui no TBC Memória já usamos algumas vezes, do Pedro Ludovico assinando o decreto de criação de Goiânia. Essa foto é dele também, né? Sim, essa foto é dele, é uma das mais conhecidas, né, das mais divulgadas. Essa foto é dele, ele fez a foto da assinatura, ele fez a foto também posteriormente da caneta, né, assinada, e eu chamo a atenção para a precariedade que era Goiânia na época, nessa foto, onde ela tinha um estojo de veludo, a caneta toda trabalhada, né, em formato de pena, e quando ele foi tirar a foto, não tinha como manter o estojo aberto. E ele utilizou um prego para segurar a tampa do estojo. Então é um cenário cheio de pompa, com um prego de obra segurando o estojo para ficar aberto, para a foto poder ser registrada. E ele fazia muito isso, de tirar a foto oficial, né, eu costumo falar isso, então a foto do Grande Hotel, ele tirava aquela foto para ser publicada, né, Goiânia, a cidade moderna. E ele tirava outras que são as fotos não oficiais. Então a gente tem uma foto do Grande Hotel, super lindo, e uma foto assim 3 passos para trás, aonde a avenida acabava, que era a Avenida Pedro Ludovico, na época, a Goiás, né? Ela acabava e só tinha mato e a saída do esgoto. Tem a foto do palácio, que tem um palácio lindo em construção, e tem uma foto dos fundos do palácio, onde era só o mato. Então ele fazia muito isso, de fazer o registro dessa foto, que era a divulgação da cidade, e uma outra que era como realmente a cidade estava, né? Esse projeto Vistas de Goiânia, conta algumas fotos específicas para a gente ir acompanhando e assistindo essas fotos. A gente tem essas fotos do palácio, né, da construção. Uma que está escrito ainda Palácio do Governo. Sim, que ela tinha em caixa alta, né, na fachada Palácio do Governo, posteriormente foi retirado. A foto do Grande Hotel, que para mim é uma das mais bonitas que a gente tem, né, dessa coleção de vistas. A foto original, a gente falou um pouco da questão da preservação do patrimônio, a foto original do edifício dos Correios, aonde ele é ali hoje mesmo, na esquina do Tocantins, que ninguém sabe por que ele foi demolido, aí construíram outro que também foi demolido. Aí cometeram aquele crime de colocar uns ladrilhos marrons horrorosos. Então, a coisa foi se perdendo. Essa é uma das poucas fotos que se tem dos edifícios dos Correios. A foto da sede inicial da prefeitura, que ficava ali na Avenida Araguaia. As fotos das secretarias, né, Secretaria de Estado... Que estão lá no entorno da Praça Cívica. Isso, todos aqueles edifícios. Hoje, Centro Cultural Marieta Teles, né, tanto da construção quanto dele pronto. Então, essas fotos são as principais, assim, dessa
coleção de vistas, né, que eram os edifícios mais imponentes. Mas ele não deixou o setor Campinas de lado, né? Não, ele fez essa vistas de Campinas também, e a gente tem várias, tanto das ruas, né, quanto de praças, das edificações, o primeiro posto de combustível, e ele fazia questão em algumas fotos de anotar essas curiosidades, né? Então, assim, a primeira casa, quando eu vim, o primeiro posto de combustível que teve, instalação do primeiro poste de energia, então eram coisas que ele gostava de registrar historicamente, né, na fotografia. E ele fazia o automarketing também, né? Fazia. Ele colocava a bicicleta na frente das fotos. Fazia. Ele tinha essa bicicleta, que é assim, uma das coisas que a gente fala, ele tinha umas 3, 4 maneiras de registrar a foto, né, para saber que ele tinha sido feito, colocando o Eduardo Blenjan, colocando o EB, colocando Goiânia Foto, mas a melhor era colocar a bicicleta, né? Ele tinha uma bicicleta onde ele tinha um bannerzinho metálico, né, com um filme Kodax, e ele sempre deixava, tinha um Goiânia Foto em cima e ele deixava ela no cantinho da foto, que ele sempre pensava isso, falava, não, essa foto aqui vai ser a propaganda de Goiânia, vai para fora e já vai divulgar a minha loja, o meu estúdio, né? Então já divulgava também o trabalho. Elias, agora que história é essa? Ele já fazia selfie nos anos 1930, 1940, ele era muito vaidoso? A gente tem esses registros, assim, ele era extremamente vaidoso, mas assim, muito vaidoso, tanto na questão de se arrumar, né? Então ele tinha esse lado. E existem, acho que quase a mesma quantidade de fotos de edifícios, fotos dele mesmo, né? Então, fazia montagens com 2, 3 fotos dele, fazendo pose. Então, tem uma série de fotografias dele mesmo. Inclusive, algumas, né, que a gente encontra de quando ele estava indo fazer esses registros. Aí essas a gente não sabe quem tirou essas fotos, algumas com a família, mas uma que eu acho muito interessante também é quando ele foi fazer a cobertura da chegada do primeiro voo no campo de aviação, que ele está na bicicleta, parado, né, e com aquela foto. Então ele tinha essa questão dessa vaidade. Para localizar para os mais jovens, esse campo de aviação vai lá da Avenida Paranaíba até onde é a Praça do Avião. A Praça do Avião, isso. Era era o campo de aviação, né? Não era realmente, não era o aeroporto, né? Ele fotografou muito sua avó, sua mãe, suas tias, vocês netos? Fotografou tem algumas fotografias assim da família, né, com a minha avó. Os netos não tanto, porque ele já não estava mais trabalhando assim como fotógrafo. Ele parou de fotografar cedo, né? Parou de fotografar cedo, mais ou menos na década de 40, os últimos registros que ele fez. Ele até conta que quando houve a visita de Getúlio Vargas a Goiânia, ele foi cobrir como fotógrafo, mas que ele já não estava mais trabalhando para vender os trabalhos. Ele comentava que ele gostava muito do Pedro Ludovico, que quando ele parou de fotografar, tinha muita coisa, inclusive, para receber do Estado, que não tinha pago, e ele falava isso, falava, seu Pedro, se você precisar para fazer foto da sua família, eu faço, mas eu não quero mais fazer foto dos edifícios, né? Não estava mais naquele ânimo, assim, mas ele fazia essas, igual quando o Getúlio veio, ele foi fazer essa cobertura, ele falava isso, que ele não estava mais trabalhando como fotógrafo. Mas ele fotografou o Getúlio em Goiânia? Fotografou a visita dele, a chegada do avião na pista de pouso. Agora, você tem as máquinas que ele usava, você conseguiu rastrear e guardar? A gente tem, foi uma tia de São Paulo que estava com 2 câmeras que eram dele, mas já não eram as primeiras câmeras, né? A gente tem registros dele com a câmera, que aí também não se sabe quem tirou, porque ele estava com a câmera que ele utilizava. E 2 dessas câmeras, que foram as últimas que ele trabalhou, estavam com essa minha tia, e ela, uma das últimas vezes que veio a Goiânia, ela trouxe, né, e deixou comigo. E essa câmera, que era uma das primeiras que ele tinha, que era uma compacta, que o pessoal utilizava na época de guerra, fácil de carregar, eu identifiquei o modelo dessa câmera por essa fotografia e eu comprei para a gente ter essa questão da máquina original, né, que ele utilizava, mas a gente tem esses modelos, né, que estão guardados e bem preservados. E ele tinha algum relacionamento com outros fotógrafos pioneiros de Goiânia, como, por exemplo, o Hélio de Oliveira, dentre outros? Tinha. Inclusive, o Hélio chegou, acho que no início, a trabalhar um pouco com ele, quando ele estava parando. E ele tinha, inclusive, a questão da foto da família,
tem algumas fotos que foram outros fotógrafos que tiraram. O Berto, que fazia muita Berto foto. também pioneiro. Ele fazia muitas fotos mais de estúdio das pessoas. Então tem algumas fotos das tias, dos tios, que são fotografias do Berto. Então tinha essa questão mesmo de um fazer fotos para o outro, né? Elias, vamos falar agora, tá, na última parte da entrevista, desse trabalho seu de recuperar o acervo de seu avô, né, Eduardo Bilengian. Tem foto espalhada por todo lugar, existe a ideia de criar um museu, como que é isso? Já passou essa ideia do museu, mas eu acho que é muito trabalhoso, muito pesado, né? E principalmente a questão da identificação e conservação desse acervo. Hoje a gente está fazendo esse trabalho para fazer a identificação. A questão da identificação dos edifícios é mais fácil. Existem muitas fotos de eventos, né? Então tem a foto do primeiro carnaval, tem a foto do primeiro casamento que foi realizado no Palácio das Esmeraldas. Mas não estão com você essas fotos? Estão, algumas estão. A gente tem algumas porque várias delas se perderam as cópias que ele fez, mas tem uma série de negativos. Tem um tio que também, Eduardo Bilengian Filho, que ele fez a revelação de alguns desses negativos, né? Já posteriormente agora. Então, os edifícios são mais fáceis de se identificar. As fotos de eventos e de pessoas já são mais difíceis, porque a gente não tem muito esse registro de quem eram, né? Então, são fotos assim bem gerais. As reuniões, quais são difíceis de identificar, mas é o que a gente vem fazendo. Assim, as fotos, elas estão bem preservadas, estão bem conservadas, assim, a questão da fotografia em si, mas a identificação é que é o trabalho mais complexo quando não se trata de edifício, né? E quem quiser ajudar, vocês estão abertos. Quem quiser ajudar, a gente precisa de toda a ajuda possível. A gente tem a questão do Instagram, né? Tem algumas fotos que elas estão lá, né, no Instagram, a gente sempre atualiza, coloca algumas em stories. A gente, quando tem alguma pesquisa e alguém procura, né, sobre alguma coisa específica, a gente tenta fazer essa identificação, porque é uma troca, né? Às vezes a pessoa traz informações que a gente não sabe das pessoas, daquele edifício, e a gente também apresenta algumas coisas e muitas vezes um material que poucas pessoas viram ou que quase ninguém teve acesso, né? A minha preocupação maior assim, com relação ao acervo é justamente essa, é a questão de fazer aparecer, né, e identificar. Existem algumas fotos, inclusive no MIS, divulgadas em outras publicações, que elas aparecem como autor desconhecido, justamente por não ter esse registro e não ter ficado com essa identificação. Tá bom, Eliezer, agradeço muito a sua participação e parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Essa questão de fazer esse registro da memória é muito importante para a gente. Estamos sempre disponíveis quando convidado para o que precisar, e muito obrigado pela preocupação e pelo interesse. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.